Mais uma semana, não, gente. Vocês estão bem? Tava com saudade já. Ai, é louca, carrente, não. Sabe o que a gente vai fazer hoje? O quê? Boas notícias, gente. Agora eu tô trazendo. Tava pensando aqui que a gente tava precisando. A gente tá numa leva, né? Falaram que a gente pode cagar uma vez só. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu falei, gente, tá pesado essas notícias, né? A gente não pode nem mais cagar todo dia. Então eu falei assim, folha no canal, vou dar boas notícias. O que eu ia falar? Tem tanta coisa linda, gente, que eu falei, eu vou levar porque a gente precisa, gente. Olha, acabaram de atualizar essa merda aqui, agora entrou um monte de coisa e eu não tinha lido. Eu estudei. Ai, que merda. Então vamos começar do que eu estudei, né? Acabou de entrar coisa nova, gente. www.sonoticiaboa.com.br. Ai, ó, eu vou começar aqui. Eu adorei essa notícia, ó. Supermercado lança rede de algodão para substituir sacola plástica, gente. Aqui no Brasil, não, ainda não. Mas é lá na Espanha. E aí esse algodão é reutilizável, gente. Vamos, vai planeta, vai que dá certo uma hora, gente. Tem que dar, não pode. Professor é a primeira indígena doutora em antropologia pela UMB, que é a Universidade de Brasília, gente. Caseiro constrói quartinho de bambu para filha que não tinha onde estudar. A casa é muito pequena e ela tem muitos irmãos. Muita gente e tal, aquela zona de família, né, gente? E aí ele pegou e fez um quartinho para ela de ripinho de bambu nos fundos da casa para ela poder estudar e se concentrar. Olha que coisa linda! Aproveitando o Dia dos Pais que foi aí, né, no domingo. Garotos pelo bullying para doar cabelo a crianças com câncer. Gente, a gente tem que aprender com essas crianças, gente. Que essas crianças vêm com HD errado. Todo mundo zoava ele porque ele tava com o cabelo grande na escolinha. E aí falavam que ele era menina. Ele superou porque ele sabe que tinha criança que era careca. E ele queria doar o cabelo dele. E já não é a primeira vez que ele faz isso. Não é lindo, gente? Burger King traz ao Brasil hambúrguer de plantas, idêntico de carne. Os vegetarianos, os veganos podem? Os veganos comem coisas sem origem animal nenhuma, né? E o vegetariano come, rola um queijo, rola um ovo. E tem outro aqui bom, cadê? Eu perco essas merda. Os alunos brasileiros criam filtro de astronautas no espaço. Isso daqui tá em teste ainda, mas já tá lá na estação espacial, testando. Tem um outro aqui que cresceu no Brasil e descobriu 37 planetas e foi trabalhar na NASA. É óbvio, né? Só que faltava o menino, teve todo esse trabalho ainda. Vai trabalhar onde? Tem que ser na NASA, né? Ai, gente, tem um aqui que meu coração... Que tem um vozinho de 95 anos, com Alzheimer, que reconheceu o netinho e ofereceu leite para ele. Puxado essas coisas para mim. Então eu falei que eu não ia falar eu resolvi porque eu não ia aguentar, então eu não vou falar. Mas não deixa de ver, tá bom, gente? O homem que fez o 2º grau na prisão passa na universidade e agradece porque fez o que a prisão tinha que fazer, né? Que é introduzir novamente essas pessoas na sociedade. Então é isso, gente. É só para trazer um respiro essa semana. Não esqueça de deixar a sua inscrição, não esqueça de deixar o seu like, falar que tinha louca no YouTube, falando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. O importante é ser feliz, né?
Hoje foi uma coisa rápida. Bom, eu dou uma carga até a outra semana, porque a gente se encontra de novo e aí é o ciclo sem fim, como já dizia o Rei Leão. Fui ver Rei Leão. Tá puxado também. Ai, é bom que dessa vez não tinha só criança, né? Tinha um monte de adulto também, um monte de adulto chorando no filme também, porque, né? Filme da Disney não tem como. Mas, tão de parabéns. Esses caras sabem fazer filme, né, gente? Então tá bom, gente. Até semana que vem, tá bom? Não esqueça de espalhar esse vídeo, espalha coisa boa. Toma cuidado com o que você anda vendo, tá bom? Não vê coisa ruim não, gente. Presta atenção às suas fontes também, pra ver se é realmente a notícia ou se eles querem passar o que eles querem passar. Então fica esperto com isso, espalha boa notícia. Então até semana que vem. Tchau. Eu esqueci de falar esse daqui. Esse daqui é muito bom. Que a Islândia acabou com as caixas de papelão das pastas de dente. Qual é a lógica de ter caixinha na pasta de dentes? Um tubinho, né? Do tubinho. Ai, gente, esqueci de falar um monte de coisa. Tem um negócio na Espanha também que eles trocam um copo de bituca de cigarro por cerveja. Ai, aí todo mundo vai lá, cata as bitucas e volta com um copo de chope. Tá dando sede falando nisso. Ai, esse site é ótimo, tem muita coisa boa, né? O braço robótico inovador permite ao amputado sentir o tato, gente. Uai, esse humano é incrível. Ele sabe fazer merda, mas ele sabe fazer coisa boa também. Tá bem que tem, né? A balança, o equilíbrio.